Pai do Senhor, amados. Louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Glória a Deus. Capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 11. Somente esse versículo, nós vamos meditar nele nesta noite. Diz assim, todos acharam? Glória a Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Glória a Deus. Vamos repetir? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, Pai, fala a cada um de nós nesta noite, Senhor. Aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos ouvir. Ó Pai, que o teu Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa receber a tua palavra, que é o alimento, Senhor, que nós precisamos para o nosso dia a dia. É assim que nós oramos, é assim que nós agradecemos, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Podeis sentar, amados. Glória a Deus, louvado seja Deus. Aqui nessa palavra que nós lemos, no versículo 11 do capítulo 6 de Mateus, Jesus ele está ensinando para os discípulos a oração do Pai Nosso. Todos nós, eu creio que todos nós conhecemos essa oração que Jesus ensinou para os seus discípulos e que muitos oram essa oração, né? Muitos até repetem. Às vezes tem até uma religião que a gente aprendeu a orar somente essa oração do Pai Nosso. E nessa oração, nós temos 4 nossos. Nós temos aí no início, no versículo 9, Pai Nosso. Nós temos o versículo que nós lemos, versículo 11, que é o Pão Nosso. E nós temos no versículo 12, que é nossas dívidas e os nossos devedores. Aqui são 4 nossos que estão escritos aqui nessa oração no Pai Nosso. Mas hoje nós vamos falar um pouco só sobre o pão nosso de cada dia. Quando nós falamos e quando nós lemos a palavra de Deus, falamos sobre o pão, geralmente nós remetemos ao pão diário que a gente come, ou geralmente aquele pão que a gente compra na padaria, né? Que é o pãozinho, né? A média. Mas quando Jesus fala aqui do pão, ele está se referindo ao pão diário de cada dia que todos nós precisamos. Quando Eva desobedeceu a Deus lá no Jardim do Éden, Satanás ofereceu para Eva um pão. E Eva aceitou. E qual foi o pão? Foi o pão da desobediência. Porque Deus tinha falado que não comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Mas Satanás induziu a Eva dizendo, come, né? Não foi assim que Deus falou. Então, induzindo para que ela comesse aquela fruta. E fazendo isso, ela desobedeceu à vontade de Deus. E a partir daí, Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz que o homem passou a comer do suor do seu rosto. Foi necessário trabalhar para que ele pudesse se alimentar. E alguns versículos, alguma parte da Bíblia, fala de uma situação de pão, em que as pessoas tiveram necessidade de pão, passaram fome, e algumas dessas circunstâncias, Deus supriu as necessidades do povo. Nós vemos em Gênesis capítulo 47, nós vemos que o povo naquela época no Egito passava tanta fome que
o povo foram até José e venderam seus cavalos, venderam suas terras por comida, porque não tinha pão naquela época. E até que quando acabou as suas terras, os seus bens, eles acabaram também se vendendo como escravo para José, para Faraó, porque eles precisavam se alimentar. Foi uma época de muito e de uma grande fome que aconteceu naquela época. Nós vemos também, na época que o povo estava no Egito, que Deus tirou o povo de Israel lá do Egito do cativeiro, o povo estava no deserto, Deus também enviou o maná para aquele povo, enviou o pão, que a Bíblia chama o pão do céu, né? Ele enviou lá no deserto ao povo de Israel. Esse pão está em Êxodo capítulo 16, do versículo 4. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: E eu vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a sua porção para cada dia, e para que eu vos veja se vos anda na minha lei ou não. Ou seja, a cada dia Deus mandava o pão diário daquele dia, para o alimento daquele dia. Mas existia uma coisa que tinha que acontecer. O povo de Israel, eles tinham que se levantar das suas cabanas e ir lá colher aquele pão que Deus enviava para o povo. Então, cada dia Deus enviava a medida daquele dia. E se eles pegassem um pouco a mais, aquele pão ele se estragaria, ele não servia para o próximo dia, era para cada dia a porção daquele dia. Mas por que Deus estava falando assim? Porque ele queria provar se realmente o povo tinha interesse pelo pão. Porque todos que tinham interesse iriam lá e buscavam o pão diário que Deus estava alimentando o povo. Mas era necessário tomar a porção, só a porção daquele dia. E quando chegava na sexta-feira, eles pegavam o pão do sábado, né, a pão da sexta e do sábado, porque o sábado eles não trabalhavam, o sábado era exclusivo para o Senhor. Então, aqueles que deixavam de pegar o pão na sexta-feira para o sábado, quando fosse no sábado, eles estavam com fome, porque eles iam lá pegar e não tinham o pão do sábado, porque Deus já tinha dado em dobro na sexta, para que eles se alimentassem no sábado. Então, Deus fez isso com o povo para ver se o povo realmente era obediente à sua palavra, para ver se o povo realmente fazia aquilo que ele queria que ele fizesse. Então, aconteceu isso na época do povo, que o povo estava em Israel, no deserto, depois que saiu do Egito. E Deus alimentou também Elias. Os irmãos também lembram, em 1 Reis capítulo 19, no versículo 4, fala que Elias também estava desanimado, fugindo de Jezabel, com fome, e ele pediu a morte, né, porque ele diz, não, eu não mereço mais viver. E aí, Deus enviou para ele pão e água. Tá, 1 Reis 19, capítulo 19, versículo 4, diz assim, versículo 5, diz assim, e deitou-se e dormiu, debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo tocou, e lhe disse, levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas, e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou pela segunda vez e tocou e disse, levanta-te e come, porque é muito comprido o seu caminho. Então, Deus alimentou também Elias naquele momento de dificuldade que ele estava necessitando de pão. No Salmo 37, no versículo 25, Davi, quando escreveu esse salmo, ele falou, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, o Senhor Jesus, o Senhor Deus é aquele que alimenta os seus de pão. Ele supre as necessidades que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos no nosso dia a dia. Então, nessa palavra que nós lemos,
o pão nosso de cada dia nos dai hoje, pão só quem tem para dar é o Senhor. Só quem dá pão a nós, sem querermos nada em troca, porque Ele é amor, o próprio Deus, Ele é amor, é Deus mesmo que faz isso. Porque o inimigo, quando ele oferece alguma coisa, ele sempre quer algo em troca. Ele nunca dá nada de graça para ninguém. Então, Deus, Ele é aquele que nos alimenta e nos dá o pão. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7 que Deus faz nascer sobre os justos e sobre o justo o sol. Ele faz nascer sobre todos, sobre o bom e sobre o mal. Então, quem tem pão para dar somente é Deus. Satanás, quando ele oferece alguma coisa, ele sempre quer algo em troca. Nós vemos lá em Mateus capítulo 4, quando ele tentou Jesus, ele diz, olha, por que você não transforma essas pedras em pão? Né? Ele faz essa proposta, ele diz, te darei todas essas coisas se prostrares e me adorares. Ou seja, ele sempre oferece algo, mas ele sempre quer algo em troca. Né? Ele sempre quer algo em troca. Então, quando a oferta, a gente já costuma ouvir esse ditado, quando a oferta é demais, nós devemos desconfiar dessa oferta. Né? Então, Deus, somente Deus é que tem esse alimento para dar. E a Bíblia diz aqui, o pão nosso de cada dia. Nós precisamos desse pão, desse alimento todos os dias. Mas muito mais do que esse alimento físico que nós precisamos para estarmos de pé, nós precisamos do alimento espiritual. O alimento espiritual para estarmos de pé, para estarmos firmes na presença de Deus. E qual é este alimento? Lá em Isaías, capítulo 55, no versículo 2, diz assim, por que gastai o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Aqui Deus já está usando o profeta para alertar o povo que o homem não tem necessidade somente do pão que é alimento físico, mas também o homem também tem necessidade de algo espiritual, que é buscar